Bom Bom dia a dia. todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Bom, gente, primeiramente eu peço desculpas novamente pela minha garganta que ainda está péssima. Segundo, com relação ao áudio, apesar desse ser um canal pessoal, não é um canal profissional, digamos assim, eu já investi em 3 microfones diferentes e eu continuo com essa voz do Robocop aqui parecendo que eu estou num aquário. Então realmente peço desculpas, mas dá para entender o conteúdo, assim eu espero. Farei o possível para dar uma melhorada no áudio na edição. Vou fazer uma edição rápida, obviamente, nesse domingo aqui, para passar para vocês. Mas assim, gente, eu acho que o mais importante, como eu disse, é o conteúdo. Quando for um vídeo que não precisa de slides, aí eu vou gravar do meu celular para ver se melhora um pouco a questão do áudio. Pois bem, a gente estava discutindo a questão do mercado financeiro e de capitais. E aí, fechando um pouco, é, eu vou descer aqui de novo para a conclusão do mercado financeiro e vamos retomar a partir dali, certo? Descendo, descendo. Bom, o que a gente tinha concluído? Que dentro do escopo geral do mercado, nós temos o mercado financeiro, que é aquele mercado que existe uma intermediação financeira na aproximação de indivíduos deficitários com superavitários. Basicamente, o que é isso? Os bancos, basicamente, eles fornecem crédito, fornecem recurso e cobram valor por isso. Eles também oferecem um serviço de manutenção e proteção dos seus recursos através de uma caderneta de poupança ou de uma conta corrente e também cobram por esse serviço. Basicamente existe essa intermediação entre os bancos e os indivíduos superavitários e deficitários no geral. O que é um pouco diferente do caso do mercado de capitais. No mercado de capitais não há essa intermediação, ou seja, eu quero comprar uma ação de um determinado, do Banco do Brasil, por exemplo, tem a corretora, mas a corretora ela exerce um outro tipo de serviço e ocorre a compra direta, digamos assim. Ou seja, não há uma entidade intermediária. Então os capitais migram diretamente dos poupadores para os tomadores de recursos. Principalmente quando você abre um capital, você faz uma OPA, uma oferta pública de ações, que é mais conhecida como IPO. Então você entra na sua corretora e você compra, sei lá, R$ 1 milhão de uma determinada ação e no final do dia são 300 milhões de reais. Aquele dinheiro vai para o empresário que abriu o capital, entendeu? Basicamente a relação é direta. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso, porque na hora que você vai fazer uma operação de captação da poupança popular, você tem que ter uma entidade subscritora, que chamam de underwriting, que é um banco garantidor. Isso é uma exigência do governo, até da CVM, para que aquela operação tenha uma, digamos, uma publicidade, um acompanhamento de uma entidade que trabalha no mercado financeiro. Mas essa entidade, diferente do caso do mercado financeiro, ela não é, digamos, parte integrante do contrato final. Ela é só alguém que serve como um instrumento de validação. Acho que assim ficou mais claro. Bom, vamos lá. O mercado de capitais, também denominado de mercado de valores imobiliários, é aquele em que a relação de financiamento se estabelece diretamente entre o prestador de recursos e seu beneficiário, a partir da emissão de ações, debêntures e outros valores imobiliários. O que são valores imobiliários? São valores que justamente eles têm trânsito, esse mobile de movimento, então eles podem se mover. Então você pode emitir ações e vender, você pode emitir debêntures, que são títulos de dívida contra um terceiro, e você vender esses títulos. Então essa mobilidade, essa possibilidade de você separar esse patrimônio do patrimônio original da empresa é que gera esse nome valores mobiliários. O mercado de capitais é aquele onde são realizadas operações de longo prazo ou de prazo indeterminado, destinados ao financiamento de atividades empresariais, assim como o processo de securitização, permissão de alongamento de perfil de dívidas, etc. Bom, é aquilo que a gente já vinha falando. Basicamente, a gente está falando aqui de financiamento de empresas e de outros processos que necessitam de recursos de terceiros, de captação da economia popular, ou seja, nós, né? O mercado de capitais, também denominado de mercado de valores imobiliários, é um mercado de desintermediação financeira. Nele, a entidade financeira não se interpõe entre o indivíduo que dispõe de poupança e aquele que está necessitando dela. O trânsito de recursos financeiros do detentor da poupança para o necessitado dá-se diretamente, que é uma citação do Roberto Queiroga. O mercado de capitais, a negociação de títulos de participação. O investidor adquire ações e investe diretamente na empresa, correndo o risco da administração dessa, diferente do que nos empréstimos bancários. O
que é essa posição aqui? Por exemplo, se você faz um empréstimo com o banco, você pega o dinheiro basicamente e você paga juros. Em teoria, você não assume o risco da administração, que você tem um contrato limitado àquela questão. Mas é lógico, se fosse o contrário, se você emprestasse para um banco, como por exemplo, se você adquirisse um título de um banco, você assumiria sim, em tese, o risco de administração. Mas a distinção que está sendo colocada aqui é a seguinte: se eu compro as ações novamente do Banco do Brasil e aquele banco um dia vem à falência, eu comprei determinado número de ações e eu confiei na gestão para administrar meus recursos. Ou seja, quando você compra uma ação, você tem uma pessoa trabalhando para você. Por isso que você fala que você tendo ações e contando com dividendos, você tem direito a uma renda passiva. Mas sempre existe sim esse risco da administração. Você outorga poderes para os administradores. E esses, por sua vez, têm uma coisa chamada deveres fiduciários. Ou seja, dever de confiança de que ele pegou aquele dinheiro das pessoas que confiavam nele e que ele tem que fazer a melhor administração possível. Ou pelo menos não fazer uma administração temerária ou sem tomar os cuidados mínimos de gestão. Diferença entre o mercado financeiro e de capitais. No mercado financeiro, o intermediário age em nome próprio para aproximar o doador e o tomador. No mercado de capitais, o intermediário... mesma coisa que a gente já tinha falado. Esses slides eles ficam um pouco repetitivos, então eu vou passar um pouco, porque eu acho que vocês já pegaram a ideia. Bom, no mercado de capitais existe o home broker, que é destinado ao investidor individual, que são colocados diretamente em sistemas de negociação, disponibilizados. São as corretoras aqui no Brasil hoje em dia que você compra a sua ação. No mercado de capitais, os recursos financeiros fluem diretamente entre os adquirentes, como por exemplo nos casos de ações e debentures. Home broker é a ferramenta que permite negociação de ações via internet. Basicamente, o home broker que hoje você que já tem ações, que você acessa da Rico, da XP, enfim, de qualquer corretor imobiliário. Ele está interligado diretamente ao sistema de negociação da BMF Bovespa, permitindo ao investidor que envie ordens de compra e venda. O home broker é acessado individualmente de forma exclusiva por clientes finais, no uso de senhas próprias concedidas pela corretora. A corretora não é parte dessa transação via internet, mas sim facilitadora necessária, pois sem os sistemas de controle disponibilizados por ela, os investidores não conseguiriam investir na bolsa. Nas emissões públicas de valores imobiliários, há intermediação cuja instituição financeira ou underwriting, cujo papel não se confunde com aquele desempenhado pelos bancos. É aquilo que eu tinha falado. Quando uma empresa vai abrir capital, a intermediação que existe ela é diferente daquela intermediação no sistema bancário. É mais um papel garantidor que dá legitimidade àquela operação financeira, ou seja, uma instituição para o dinheiro entrar e sair que fique contabilizado. Basicamente é isso. A participação de uma instituição financeira nesse caso é obrigatória nos termos da Lei 6385 e no artigo 3º da Instrução CVM 403, cujo principal objetivo é salvaguardar a poupança popular, principal fonte financeira do mercado de capitais. Basicamente é isso. É uma função protetiva, digamos assim, de você usar de uma entidade legítima para fazer essa transferência de recursos. O underwriting, o subscritor, mais comumente uma instituição que se compromete integralmente com nova emissão, issue de títulos, para revender em seguida ao público interessado mediante taxa. Esse termo se originou no século XVII, quando os subscritores colocavam suas assinaturas em apólice de seguro, insurance, garantindo desse modo a cobertura, cover, de acordo com os termos da apólice. Aqui a origem do underwriting é basicamente o seguinte: era quando antigamente a pessoa assinava embaixo, sabe aquele termo, eu assino embaixo da sua frase? Então o cara assinava embaixo para cobrir uma determinada apólice de seguro. Então é basicamente isso, é você dar legitimidade para aquela operação financeira através de uma estrutura que já tem credibilidade e que já tem uma regulação específica, no caso os bancos. Regime jurídico que disciplina o mercado de capitais brasileiro. Aqui é um ponto importante. Artigo 192 da Constituição Federal. Dispõe de forma macro o sistema financeiro nacional, podendo aplicar-se ao mercado de capitais, sem deixar de mencionar o artigo 1º, inciso 4º, que estabelece a livre iniciativa, demonstrando ser a nossa Constituição capitalista, nos moldes das restrições dispostas pelo artigo 170. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui? Que o mercado de capitais ele é regulado pela nossa Constituição e ele consagra a livre iniciativa, que é a possibilidade das pessoas empreenderem visando lucro. Por isso, de forma macro, a gente está falando aqui de uma estrutura jurídica baseada no regime capitalista. Lei 4728, de 14 de julho de 65, disciplina o mercado de capitais financeiro, que
pelo Conselho Monetário Nacional, regulado pela Lei 6385. Então aqui aquele arcabouço legislativo que a gente já tinha falado um pouco. A Lei 7428 foi a primeira norma infraconstitucional que estruturou juridicamente o mercado de capitais e estabeleceu as bases legais para o seu desenvolvimento, ainda sob a tutela da Constituição de 1946. A Lei 4728 pouco disciplinou o mercado financeiro, tendo forte destaque para a regulação do mercado de capitais. Aqui o regime jurídico. Foi com fundamento nessa lei que o Banco Central fiscalizou não só o mercado financeiro, mas também o mercado de capitais, acumulando as funções de regulador e fiscalizador até a entrada em vigor da Lei 6385 de 1976. Então, assim, essa foi uma lei que foi base, digamos assim, para você ter um pequeno arcabouço, ou seja, um pequeno conjunto de regras para regular o mercado de capitais. Mas, assim, a Lei 6385 ela regulamentou de uma forma mais específica a questão. A Lei 4728, entre outras matérias, tratou da constituição do mercado de distribuição de títulos e valores imobiliários, da constituição, organização e funcionamento das bolsas de valores, da constituição e fiscalização das corretoras, etc, etc. Então, basicamente, ela deu um geralzão, digamos, de como ia funcionar, entendeu? Mas aí veio a Lei 6385, que já foi uma lei que muito mais específica, muito mais próxima do que nós temos nos dias de hoje. A Lei 6385 de 76, ela disciplinou a emissão, a distribuição, a negociação e a intermediação de valores imobiliários no mercado. Ela listou os títulos e ativos financeiros considerados valores imobiliários. Isso é importante, porque você estabelece uma determinada natureza jurídica. O que é esse bicho valor imobiliário? Quando você exemplifica na lei, olha isso, você gera uma segurança jurídica em relação àqueles produtos para eles serem negociados no mercado. A lei também criou a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e descreveu as competências do Conselho Monetário Nacional. Estipulou as penalidades aplicáveis àqueles que infringirem as regras estabelecidas pela CVM e disciplinou o sistema de distribuição dos valores imobiliários. Aqui está falando do regime jurídico que determina o mercado de capitais. E aí já cita a Lei 6404 de 15 de dezembro de 76. Essa lei, como a gente já falou em vídeos anteriores, é a lei que trata das sociedades por ação em geral e dentro delas, principalmente, especialmente, das sociedades anônimas. Aqui está falando um pouquinho de diferença entre Banco Central e CVM, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Imobiliários. O Banco Central é definido no artigo 8º e seguintes da Lei 4595 como sendo uma autarquia federal com personalidade e patrimônios próprios, com competência de fazer e cumprir as disposições que lhes são atribuídas pela legislação em vigor e pelas normas expedidas pelo Conselho Monetário Internacional. Então, o Banco Central é uma autarquia federal que tem personalidade jurídica e patrimônio próprio, porém, ela fica sujeita às normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Bom, aqui falando um pouquinho da legislação, atualmente o Banco Central tem a finalidade de regular o sistema financeiro, atividades bancárias e regular as políticas de juros e as políticas cambiais. Continua sendo responsável pela regularização de instituições financeiras, que exercerão os trabalhos de subscrição, underwriting de ações, no momento da constituição da sociedade anônima, que estabelece a competência das instituições financeiras. Bom, aqui está basicamente falando aquilo que a gente já havia conversado, que o Banco Central, apesar dessa divisão de competências, ele continua responsável pela questão bancária, pelo sistema garantidor, enfim, pelo sistema no geral relacionado a operações de instituições financeiras. Aqui trazer um artigo específico do que são instituições financeiras para a lei, né? São as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros ou próprios de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valores e propriedade de terceiro. Por que isso é importante? Porque às vezes tem pessoas querendo oferir os benefícios da condição de instituição financeira sem fazerem jus a eles. Bom, aqui vamos falar de novo um pouquinho sobre o mercado de capitais. O mercado de capitais são regulados pela Lei 6385 e pela regulação do mercado de valores imobiliários. A função do mercado de capitais, conforme a sua cartilha na economia, é o atendimento à necessidade do financiamento médio e a longo prazo de empresas, estimulando a poupança. É aquilo que a gente já tinha falado. E o seu órgão regulador é a Comissão de Valores Imobiliários, é aí que a gente vai falar um pouquinho dela. A CVM é uma autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade e patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa independente, com a função de regulamentar
de acordo com as regras do Conselho Monetário Internacional, as matérias previstas na Lei de Sociedades Anônimas. Na verdade, na Lei de Sociedades por Ações, o termo mais técnico, a Lei 6404. Então, basicamente, aquela legislação em vigor na Lei de Sociedades por Ações, ela é avaliada, a sua aplicabilidade, ela é revisitada pela CVM. A CVM é que vai apurar se eventualmente uma companhia de capital aberto ela violou algum artigo da Lei de Sociedades por Ações. A finalidade da CVM é autorizar a constituição de companhias abertas e supervisionar as suas atividades, nos termos do artigo 8º. Basicamente é o seguinte, a CVM ela permite uma companhia de capital aberto de funcionar e fiscaliza suas operações. Esse é o elemento central dela. Só que a CVM tem órgãos internos, digamos assim, que fazem especificamente essa revisão, entendeu? Tem uma superintendência específica para apurar, por exemplo, determinadas infrações e assim por diante. Bom, aqui alguns requisitos para a constituição da sociedade anônima. É necessário um prévio registro da emissão das ações, dependendo da apresentação de análise de um estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, do projeto do estatuto social, assinado pelos fundadores pela instituição financeira intermediária que será responsável pela subscrição, underwriting. Bom, basicamente aqui o que eles estão dizendo. Quando uma empresa ela vai ser constituída ou ela vai ser transformada de modo a ter o seu capital aberto, ela tem que ter a estrutura da empresa toda, que seria semelhante a uma constituição de um Estado, só que para a empresa, descrito no estatuto social, tem que ter um estudo de viabilidade econômica dessa empresa e do empreendimento, tem que ter uma organização estruturada daquilo que você quer, para você poder mostrar para os investidores, olha, essa empresa ela vai investir tanto, ela vai girar tantos recursos, o objeto é esse, o plano da empresa é esse, enfim. Você tem que ter toda uma estrutura para possibilitar a constituição da sociedade anônima. Aqui está falando das exigências do underwriting. Aqui, ó, a CVM tem papel de transparência no mercado para que as pessoas possam investir, é aquilo que a gente falou. Falar um pouquinho sobre Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, hoje, B3, é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída como uma associação civil ou sociedade anônima, para que, mediante autorização da CVM, preste um serviço público. Então, ela é uma pessoa de direito privado que presta um serviço público. A Bolsa de Valores deve garantir a fiscalização e a formação do preço no sistema adequado de negociação. Qual que é a importância, acho que principal, da Bolsa de Valores? Primeiro é ser uma plataforma de negociação, ou seja, é uma estrutura, um lugar onde as pessoas possam ofertar as ações das suas empresas, os seus produtos, aí também tem mercado futuro, de opções, enfim. Mas é essa plataforma, esse lugar em que isso é negociado de modo seguro em relação à formação do preço. Ou seja, a Bovespa, junto com a CVM, também tem a responsabilidade de verificar possíveis mudanças artificiais no preço. Você fala, mas explica melhor isso. Então eu vou te dar um exemplo que aconteceu concreto. O Joesley Batista e o Wesley Batista, os irmãos dele, eles tinham uma empresa na Bolsa de Valores. E eles sabiam que eles iam fazer uma espécie de uma declaração bombástica, que as ações dessa mesma empresa iam despencar, certo? E o que eles fizeram? Eles venderam uma porrada de ações antes disso, deram essas declarações que envolveram o presidente da República, que gerou um caos no mercado chamado Joesley Day. As ações da empresa, que eles trabalhavam nessa empresa, eles sabem que a empresa é boa, etc., que teria um futuro que ia se recuperar. Elas caíram, sei lá, trocentas mil vezes, e eles recompraram essas ações a um preço artificial, porque eles manipularam o mercado. Isso está sendo investigado pela CVM. Mas você percebe que a formação do preço aí ela é artificial, porque eles tinham conhecimento, eles tinham um insider, que se chama insider trading, um conhecimento de dentro do negócio, de que eles iam revelar uma informação que ia fazer as ações despencarem. Então a formação de preço no dia seguinte ela foi manipulada. Tinham pessoas que tinham vantagens. Esse tipo de coisa tem que ser fiscalizada pela Bolsa de Valores e depois também pela CVM. A Bolsa de Valores é essencial para que ocorra a formação do preço e tem finalidade para que haja transparência na formação do preço. A Bolsa de Valores mantém um sistema de negociações de bens, ou seja, seu objeto consiste em manter no local um sistema adequado para operações de compra ou venda de títulos ou valores imobiliários.
A Bolsa de Valores é uma associação civil sem fins lucrativos que organiza e mantém o pregão de ações e outros valores imobiliários. Por que pregão? Porque no passado, quando as coisas eram feitas em papel, isso era apregoado, literalmente era colocado, sei lá, na parede. Então esse termo existe até hoje e a Bolsa se modernizou, já é praticamente 100% digital já há algum tempo, mas alguns termos do passado, como apregoar as ações, etc., ainda ficaram. Bom, hoje a BMF Bovespa é uma sociedade de capital aberto com ações negociadas. Aqui, na época que esse slide foi constituído, era Bolsa de Mercadorias de Futuro e Bovespa. Agora já é B3, Bolsa Brasil Balcão, porque a B3 ela cresceu, houve uma fusão, né, entre instituições, então ela abarca uma série de produtos ainda maior hoje em dia. O mercado de balcão é aquele em que as instituições financeiras e demais entidades autorizadas operam diretamente entre si ou com seus clientes, sem um mecanismo centralizado de formação de preços. A operação típica do mercado de balcão é colocar novas ações para emissão de companhia por meio de um banco, underwriting. Aqui está falando um pouco de mercado de balcão não organizado, acho que isso não é interessante abordar nesse momento. A gente está falando aqui mais sobre o mercado de balcão organizado. O mercado de balcão organizado é aquele executado por sociedades civis ou empresariais cujo objeto é a prestação de serviços a investidores e outros agentes de mercado. Somente negócios à vista podem ser executados e devem ter prévia autorização do CVM. Portanto, o que diferencia essencialmente é que, apesar de ser um negócio determinado por imobiliário, por mercado financeiro, tem que ser previamente cadastrado essa operação por esse CVM. Bom, daqui só a questão do mercado à vista, isso é discutível, porque existem meios de você se capitalizar e fazer um investimento. Ele é à vista para quem vende, mas para quem compra é discutível. Você tem hoje instrumentos mais modernos de garantia em relação a isso. Bom, aqui tem alguns exemplos de mercado de galpão. Eles estão usando o exemplo aqui da antiga Sociedade de Mercados, a Soma, atualmente denominado mercado de galpão organizado pela própria Bovespa. Pertence à Bovespa e admite valores imobiliários de renda variável e de cotas de fundo de investimento. Hoje isso tudo, na verdade, foi concentrado na B3. Então, só para vocês entenderem, praticamente todo esse arcabouço de produtos, você na sua própria corretora, você consegue investir em outros fundos de investimento, em fundos de investimento imobiliário, em outros tipos de participação societária ou em aquisição direta de ações ordinárias, preferenciais ou units, enfim. Hoje a sua corretora doméstica, digamos assim, na sua casa, você tem, assim, qualquer corretora, você tem acesso a todas essas opções. Bom, aqui um conceito inicial, depois eu vou, no terceiro bloco, eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou terminar com esse conceito do que é uma sociedade anônima aberta. A companhia aberta, ou sociedade anônima, é aquela cujos valores mobiliários estejam admitidos na bolsa ou no mercado de balcão. O artigo 4º e seus parágrafos deixa claro que somente os valores mobiliários de emissão da companhia registrada na CVM podem ser negociados no mercado. Essa regra também é disciplinada no artigo 22 da Lei 6385. Bom, o que é uma sociedade anônima aberta? O que são essas empresas que vocês compram? A gente já falou um pouquinho sobre ela nos vídeos anteriores, mas basicamente são as empresas que reúnem as condições de venderem ações em mercado perante a bolsa regulada pela CVM. Então, para uma empresa abrir o seu capital, ela tem que passar por uma série de crivos para que esse capital ele esteja assegurado de um modo suficientemente válido para que seja permitida a captação da poupança popular, ou seja, para que essa pessoa, na prática, possa vender ações no mercado. Bom, gente, a gente avançou um pouquinho aqui em alguns conceitos. Na próxima semana a gente vai continuar ainda com esse tema e eu espero que vocês estejam gostando. Desculpem pelo áudio de novo, minha garganta está zoadíssima e esse microfone também continua com essa voz metálica. Vou tentar melhorar no futuro, mas é isso e desejo a todos uma excelente semana e até a próxima. Tchau! E se você gostou desse vídeo, acompanhe a nossa playlist, que aborda diversos temas interessantes. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, pois semanalmente traremos mais conteúdo como esse para você. Obrigado novamente pela sua atenção e tenha uma ótima